Sextou, galera. Finalmente chegou a sexta-feira. Ela demora, mas ela chega. E ela chegou, né? E eu já vou te convidando pra vir aqui, curtir um happy hour com a gente, tomar uma bebidinha gelada, comer um petisco, porque acabou o expediente, né? Finalmente acabou. Eu sou a Ana Paula e eu tô aqui com meu fiel escudeiro, meu companheiro, ele que é empresário, que é mãe de pet. Não, é pai de pet. Jordan. Mãe e pai. E aí, galera, tudo bom? Sextou. Não tem dia melhor que sexta-feira, né? Vamos combinar. Tem todo verdade. final de semana pela frente, sai daquele ambiente de trabalho, os problemas a gente deixa para segunda-feira. E hoje a gente tem um convidado especial, né, Ana? É verdade. O Léo. O Léo, eu tenho uma apresentação dele para fazer, tá? Ó. Ele que é redator publicitário, poeta e comediante. Ele que em 2015 foi o vencedor do 18º Prêmio Cidadão de Poesia de Limeira, São Paulo. Ah, que legal. Ainda Não Há um Furacão com Seu Nome é um livro que ele lançou de forma independente no final de 2018. E a última vez que eu penso em você, neste segundo, é o nome do segundo livro que ele publicou pela editora Bestiário em 2021. É isso, né? Ele é anfitrião, produtor e curador do sarau Poetaria. Legal esse nome, hein? Poetaria. Ele é o Léo Cruz. Parece até o nome bagaceira. É, gostei. Achei legal com o trocadilho. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado pela apresentação, muito feliz em estar aqui. E é isso aí. Obrigado, sextou, happy hour. Curti aqui com vocês. Ah, que show, que show. A gente começa sempre, Léo, com umas perguntas assim para deixar a pessoa mais descontraída, né? Que é o nosso quadro que a gente criou o nome agora, né, Jordan? A gente criou ontem esse nome. Quem é você no bar? Quem é você no bar? Tá? Então a gente vai te fazer umas perguntas para saber quem é tu lá no rolê. Pode ser aquela a resposta rapidinha, assim, que vem a primeira coisa que vem à mente, bem de boa. Mas pra gente conhecer um pouquinho. Então no bar, quem que tu é, Léo? Tu conversa com todo mundo ou tu é mais seletivo? Depende do nível alcoólico, né? Acho que a gente começa Eu mais... também, depende muito do nível alcoólico. Mais ali seletivo, mais introspectivo, e vai E conversando vai se até soltando. com o garçom depois. Então começa retraído e depois vai se soltando. Aham. É um misto ali. É um E, misto. e qual que é o tipo de bebida que tu prefere? Agora que tu tá tomando com nós uma cervejinha, mas normalmente, que tipo de bebida tu toma? Eu sou mais da cerveja, assim. Eu nunca sou muito de misturar, assim. Se eu tô na cerveja, eu vou na cerveja, Segue na assim. cerveja. Mas também tem dias que eu saio ali só de drink, mas então... Não tenho específico, mas eu gosto muito de cerveja. Não assim. é enjoado, já é não. bom. Prefere balada ou pub? Olha, nessa altura da vida, acho que eu, pub. Nessa altura da vida não tem nem 30 anos Não tem nem ainda. 30. Não sabe de nada. Pub, então. Pub. E me diz uma coisa, quando a galera chama, eu digo a piazada, né, enfim, as parcerias, costuma ir pro rap ou tu é aquele que dá um perdido? Pô, eu costumo também chamar a galera pro rap. É? A gente chega ali, trabalho, enfim, várias coisas. A gente tem que se mexer também, né? A amizade é uma via de mão, várias mãos, assim. Então, a gente também, eu gosto de convidar bastante a galera. De Então, investir isso é nisso, legal, né? né? A gente precisa investir. Normalmente, Tu a investe gente bastante, né, Jordan? Eu invisto bastante. Eu tô sempre O Jordan chamando, levou um almoço inventando. pra mim hoje no trabalho. Não, isso daí que nem- amor. nem Ele merecia. cozinhou. Eu pensei, nossa, eu não faço isso, eu deixo a desejar, né? Eu vou melhorar. acho que eu sou chato, às vezes, até de convidar muito. Mas é isso, né? A rotina acaba afastando a gente um pouco do Da happy hour, correria, enfim, né? Do dia a dia, né? Tu é o primeiro a ir embora? Ou tu é daquele tipo, amanhã não quero nem saber? Amanhã eu penso amanhã. Se for sexta ou sábado, eu vou até o final. Mas dia de semana, assim, eu sou comedido. Tenho sido comedido ultimamente. Equilibrado. E tu bebe bastante, mais moderado, no happy hour? Depende também a vibe. Eu sempre bebi bastante, assim, uma coisa que eu sempre fiz, sair de noite, sair em festa, sempre bebi bastante, mas eu tenho quase 30, né? Eu sou jovem ainda, eu acho. Jovem, Mas eu já vejo que não consigo beber tanto. Não consigo beber tanto quando eu bebia quando tinha uns 20. Então eu acabo bebendo um pouquinho menos. Eu também sinto isso. Sempre tô em um engolvezinho pra tomar. Antes bem velhinha, né? Já tá preparada, já preparada. Já tô preparada. Pra tomar um copo de drink. Exatamente. Tá certo? Viu? E me diz uma coisa, tem algum bar preferido? Eu não sou aqui de Cachoeirinha, mas também pode ser qualquer outro lugar. Mas Se o tu Léo fosse também não é daqui de indicar- Cachoeirinha, né, Léo? De Porto Alegre. Porto Alegre. Hoje, um bar que tu indicaria pra nós, pra se fazer um rap, pra levar teus parceiros? Tem um bar, eu sou poeta, né, como vocês falaram, e tem um bar que lá na Cidade Baixa, ele, para quem é poeta, tem um peso diferente, que é o Dirty Old Man.
que é ali na Lime Silva, que é um bar que homenageia o Bukowski. Então eu gosto do Bukowski. eu gosto ali de às vezes ir lá, porque é legal. Claro que a gente tem esses bares que são mais por uma coisa mais rápida ali, né? E esse eu acho que é legal, por uma coisa mais especial, assim, talvez um drink diferente, saber uma curiosidade ali Que legal, não sabia que tinha esse bar. É antigo? Tem alguns anos, Eu não sabia. Faz um Eu gosto tempinho até bastante que eu não vou, mas do ali Henry Nasky. eu sou fã. É. Aham. Então, agora, rock ou eletrônica? Eu sou do rock. Rock ou pagode? Rock. Rock ou eletrônica de novo? A gente botou duas vezes a mesma coisa. O funk. Ou funk. Provavelmente. Eu sou do rock. É do rock. Ah, né, é gente? rock, A gente vai ter deixado o rock pro final, né? A gente fez errado. E pra finalizar, quem é o Léo Cruz no bar? Olha, eu sou aquela pessoa que conversa com todo mundo, fica fazendo piada, ainda mais quando tá bêbado. Algumas piadas até que eu me arrependo no dia seguinte. Porque Quem nunca, né? quem nunca, né? É legal. Mas agora, eu acho que eu virei comediante justamente por isso, sabe? Poder fazer piada, ofender as pessoas e dizer, putz, eu tava testando piada, já vi que É o não meu deu trabalho, certo. É o não meu tem É trabalho. uma baita desculpa, né? É uma baita eu acho que é desculpa. por A gente isso. podia começar a usar isso aí, né? Eu acho Não que é ser uma boa. cancelado pela, Verdade. pela galera. Foi legal tentar nesse assunto, porque o nosso tema é sobre isso, né? Qual que é o limite do humor, né? Que é um tema manjado, mas que é interessante da gente falar sobre comédia, porque... Será que tem limite? O humor tem limite? Será que tem limite ou não, né? O que tu acha, Léo? Tu acha que tem um limite? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Claro, muitos comediantes vão discordar, enfim, tem a sua opinião própria, assim. Só que eu acho que o limite é a lei, tá ligado? Sabe? A lei é o limite de qualquer coisa, assim. Tipo, se a arte, de qualquer arte, infringe a lei, ela tá errada. Então, subir num palco e ser racista, ser homofóbico, eu acho que é complicado, sabe? Tu tem que ter uma persona ali no palco, tu tem que ter uma presença de palco para a tua piada não parecer que é uma coisa extremamente ofensiva. E eu não acho que tem que ter moralismo em nenhuma arte, assim, sabe? Então, tu pode fazer uma piada pesada aqui, uma piada de humor negro ali, ofender X ou Y, mas tem que ter um cuidado, sabe? Então, quando o humorista, enfim, ele é processado, ele cai nessas de polêmica, no meu ver, é um erro do comediante, entendeu? Que não soube conduzir, não soube falar piada da melhor forma. E também aquela coisa, existe muito desse cancelamento dos comediantes porque acabam saindo cortes dos shows. Sai do contexto daí também, né? E sai do contexto. O palco é um lugar específico, aquelas ali 20, 30, 40, 500 pessoas estão por um objetivo ali. Ver um cara, uma mulher, um personagem falar umas bobagens, entendeu? E é ali. Se sai dali, pode dar problema. Mas também tem essa galera que busca o cancelamento, que busca... chamar atenção, né? Tem um termo para isso que é o rage bait, né? Que tu falar uma coisa... ofendeu uma certa minoria. Bom, vai vir um monte de crítica. Beleza, mas o meu objetivo é que mais pessoas venham para fazer polêmica e isso acaba gerando... Muitos se criam com isso. Então, eu acho que o limite é a lei, principalmente, né? E acho que é isso. É um bom balizador, assim, né? Realmente faz sentido, né? Eu nunca tinha escutado. Eu também não. Sim. Que eu fiquei pensando, realmente, para ser ofensiva mesmo, tem que estar fora da lei, né? Né? Para a pessoa, de fato, mas se tem sentir muito muita ofendida. piada que é feita que, às vezes, vai contra e que, dependendo do contexto ou da comunidade ele que está inserida, é super aceita e super engraçada. Claro. Acontece, né? Depende, eu acho que muito do teu público. Mas o que ele falou Se o também público faz também sentido tá- mesmo, né? Porque quando tu tá lá preparado para isso, antes quando não se filmava tudo, que nem a gente filma hoje em dia, né? Sim. A galera que tava ali tinha aceitado de boa aquela piada, né? Porque tu entendeu ali Mas qual que era a vibe da galera, Mas né? hoje já sai daquilo ali, né? Agora Vai, já sai, né? A grava, pessoa tá na casa dela ela fazendo olha. comida e vê aquilo e pensa, não, isso aqui não tem pode, nada a ver. não Mas claro, tu não tá inserida naquele... É Sim. diferente mesmo, É, né? bem diferente. Sim, eu acho também que o humor, ele não é pra doer, sabe? Tipo, não tem que doer. Tem que ser o oposto disso, sabe? Tipo assim, se tu fizer uma piada e 90% rir, 10% talvez não gostar, tá, beleza, mas tem que cuidar muito isso, assim, pra não ir aumentando esse... vou atingir todo mundo com uma piada. E também tentar não atingir, né? Principalmente, tipo, todo o assunto é passível de comédia, assim. A questão é a tua abordagem com isso, né? Tu pode ter uma abordagem de comediante, de jocoso, de bobagem, mas também pode ter uma piada completamente preconceituosa, né? E eu acho que isso não é legal. Sim. E ofender uma característica da pessoa, né? Viu o Fábio Borges?
Acho que é importante você pensar nisso. Tu já contou uma piada, Léo, e tu percebeu que na hora tu passou do ponto? Já aconteceu isso contigo? Já um pouco, assim, mas depende do público também, né? Quando a gente faz piada num bar, assim, às vezes as pessoas vão ali para ver o... Eu não fiz nenhum show solo ainda, estou longe disso, mas também vão para ver um comediante da noite, né? E esse comediante fala, sei lá, piada regional. E se eu chego lá fazendo piada muito de humor negro, vai pegar errado, eu vou ir errado com esse público. Mas quando eu vejo que eu faço uma piada mais ofensiva, assim, de mau gosto, eu tenho que escolher, eu tenho duas opções, ou eu corto ela no meu próximo show, ou eu refino ela, né? É um exercício criativo bem bacana. Mas quando acontece, assim, geralmente eu dou uma segurada na piada, vou escrever outras. Ou também, porque não é meu objetivo fazer um show tão pesado, assim, porque eu estou começando, né? Então, não é o objetivo, tipo, fazer coisa mais pesada, testar mais limites. Não é meu objetivo agora. E já aconteceu de tu ter feito alguma piada, assim, e tu já ter sentido que... Sim, uma vez... Que forçou um pouco? Sim. Uma vez eu fiz uma piada. Era uma piada muito simples. A cara dele querendo se justificar. Não, era muito simples. Era muito idiota. Posso contar aqui, se quiserem cortar. Sim, Por favor. Que era, tipo assim, eu sou baixinho, né? E aí eu contei assim, que os únicos momentos que o baixinho tem de prestígio, assim, é na hora da foto de grupo, né? Todo mundo fica, pega o baixinho, traz o baixinho, bota o baixinho na frente, traz o baixinho aqui. Nessas horas as pessoas viram uma mistura de Xuxa com a Igreja Católica. E isso pegou pesado, né? Falou de religião. Né? Eu falei assim num show e uma senhora falou, nossa, foi engraçado. Na hora tu sentiu assim, não... Tipo, daí eu deixei ela guardada, talvez num outro momento que eu queira ir para mais esse lado, eu use. Eu gostei. Mas é mais pesado, não é para todo mundo, né? Eu gostei também, achei legal. Aqueles que gostam de piada bem pesada, né? Eu gosto dessas, meio humor negro, assim, essa coisa meio... Mais ácida. Mais ácida. Eu também. Tu já se arrependeu? Essa piada tu te arrependeu, provavelmente. Ou tu pensou que não? Não te arrependeu? Não Acho me que tu arrependi. refinaria ela. Eu né? refinaria, deixei ela um pouquinho guardada, assim, para um outro Pra usar em momento. outro momento. Deixou em stand-by. Tu já fez inimizade por causa de alguma piada? Já aconteceu também? Tipo assim, Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eu não sou uma pessoa engraçada e super expansiva, assim, sabe? A menos que eu esteja num espaço... tu sofre uma essa pressão, persona. a pessoa fica esperando que tu seja engraçado. Deve ter, né? Sim, mas às vezes, quando eu sou expansivo, pode acontecer algumas coisas assim. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando numa empresa séria, super séria, assim. E aí acho que era alguma festividade, tipo carnaval, ou festa junina, era festa junina. E aí alguém tinha trazido bolo de chocolate e botou na geladeira. Todo mundo trouxe alguma coisa. E aí uma colega nossa do RH chegou e falou, no meio da sala, assim, que a gente trabalha, como é que era? Alguém trouxe bolo de geladeira? No sentido de, é de colocar na geladeira? Falei, não, é de chocolate. E eu senti ali que, putz, essa piada não... Ela não gostou? Não gostou, eu senti que... Foi idiota, foi mega idiota. Mas daí eu deixei... Pra dar uma como é quebrada no Eu sei, mas eu tô te gelo. perguntando se é pra guardar na geladeira. O pessoal também leva tudo muito a sério, né? Sim, Pô. Daí foi um momento que eu deixei o Léo comediante escapar um pouquinho assim. Mas acontece, a gente cria um pouco, né? Não tem que tem se como. controlar. Como eu não sou tão expansivo, assim, às vezes eu acabo no meio de uma conversa normal saindo alguma piada que a pessoa não espera, daí é capaz de... Mas eu tento controlar bastante, assim. Não, mas tem gente muito chata também, né? Tem. Cara, que tu não pode falar nada que que o Jordan, ele não é comediante, mas ele queria ser, né? Tem um Eu alter não ego tenho dele esse ali. dom. Tem sim, tem. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Tu tem algum tema que tu evita a todo custo, sim? Tu pensa, não, isso aqui eu não vou falar, porque isso aqui eu sei que dá problema. Ou não? Não, eu acho que... Eu falo sobre tudo. Eu falo um pouquinho sobre tudo. É aquela questão do momento, né? Do contexto. Por exemplo, eu acho legal fazer piada política. Acho legal. Eu acho legal. Só que depende do lugar que eu vou fazer. Né? No show que eu vou fazer, talvez não funcione. Aquilo que eu falei, a piada eu acho que ela não é para chocar, sabe? Não é para desafiar quem está ali. É para fazer rir. Então, acho que não tem tema que eu não abordaria. É só uma falta de oportunidade de abordar todos ainda.
Mas eu abordaria sem nenhum problema, assim. Aquela coisa, escrever bem para que não parecer uma fronte, né? Ser uma piada. Léo, e tu tá, como a Ana comentou antes, tu hoje se divide entre poesia e humor, né? O que tu se identifica mais, assim? Tem uma opção, assim, uma preferência? Ou você tá... Eu faço isso, assim, meio que natural e estou buscando novos desafios, porque a gente tem disso também, né? Sim. De se colocar numa posição que a gente daqui a pouco não tá tão confortável. Não tá tão confortável, mas que isso faz muito sentido pro projeto de vida que a gente tem. Total. Faz sentido isso, né? Eu sempre brinco no final dos shows, assim, quando a gente está dando os arrobas ali para nos seguirem, que eu falo que eu sou 50% poeta, 50% comediante e 100% idiota. Muito bom. Né? Eu falo isso assim, mas eu não tenho um preferido. Eu, de escritor de poesia, eu já escrevo há mais de quase 15 anos, assim. Então, metade da minha vida eu passei escrevendo poesia, né? Minha mãe escrevia poesia, então eu tenho um apoio, assim, que ela sempre gostou, eu sempre gostei de ler o que ela escrevia. E aí, isso me facilitou, assim, me deu um empurrãozinho de, escreve poesia, que seria interessante. Na escola eu gostava muito, então eu tenho muito mais tempo de teste, assim, de brincar com as palavras na poesia. Mas, por outro lado, eu também gosto muito de novidade, assim, isso é um... E aí, hoje, quando eu, nessa minha jornada na comédia, de aprender, que eu estou aprendendo e tentando conseguir alguns espaços, eu tenho me dedicado mais na comédia, né? Mas eu estou tentando, hoje, como um projeto mais de vida, assim, fazer um pouquinho dessas duas coisas e talvez unir elas, né? Tipo, no meu show, na minha apresentação, eu sempre falo alguma poesia engraçada, eu falo, tipo, como que é ser poeta no Brasil, né? Como é trabalhar com arte no Brasil, como que é essa coisa da palavra. Então eu tento unir essas duas coisas, não é uma coisa fácil. Mas e não até unir a comédia, daqui a pouco trazer o humor pra poesia. Né? Que eu acho que isso é bem inteligente, assim. Porque a poesia é tão bonita, ela tem um outro grau, assim, né? De interpretação, enfim, do tu pensar, de tu fazer aquelas, como é que eu vou te dizer, aquelas... Aquele jogo de palavras. O jogo de palavras, né, que vale para... Tu usa muito isso, né, Léo? Eu vejo nas tuas... Muito. Que eu te sigo, né, no Instagram. E o Léo, a gente fez teatro uma época juntos, né? A gente fez um cursinho, né? E eu lembro que tu falou que tu era poeta e naquela época eu pegava o trem e tinha poesia no trem. E até te mandei, não sei se tu lembra. Lembro. Que eu te mandei, que eu tinha visto a tua poesia. E a Ana Maria falou aquela poesia. Eu achei a coisa mais bonitinha aquela poesia. Eu lembro dela até hoje. Ela citou, até mostrei pra ti, né, ontem, Eu achei muito legal. Hoje nós estávamos stalkeando. Eu adoro E aquela poesia. e a Ana Maria vem com uns poemas, com umas pegadas, assim, pessoal, é isso aí, vamos acordar, bora viver, né? 9 da manhã, 9 horas da manhã ela já dá uma paulada, assim, toma que o filho é teu. E é muito legal isso. E ela falou a tua poesia lá, né? Ela falou a tua poesia. Que ela legal. falou 4 vezes, na verdade. As borboletas da cabeça espantam... Não, mentira. As minhocas da cabeça espantam as borboletas do Esse aí, estômago. esse aí. E ela muito dá bonitinho. uma parafraseada também, né? Ela fala e ela já explica. O pessoal, ela dá contextos. Sim, como a Ana falou, esse poema... Antes, na verdade, ele ter ido para os ônibus, ele já estava bastante na boca, assim. Tá. E aí ele foi para o ônibus em 2016, acho que foi no período ali 2016. Deve ter sido por aí, não sei. E para mim foi a melhor coisa, ganhei a vida, assim, né? Ganhou mais Porque visibilidade. eu lembro que tinham vários poemas e volta e meia eu lia, porque tu tá dentro do ônibus, tu acaba lendo, né? E tinha uns muito ruins. Daí eu ouvi esse e falei, isso é legal. Daí depois eu fui ver que era teu. Isso deu um gás muito bacana. Depois eu comecei a botar mais na rua, colando lambes, colando adesivos. E aí cresceu bastante. Mas eu já vi esse poema. E depois tu tatuou esse poema nas costas. Quero um dia. Eu acho que é importante. Mas eu acho que isso é muito... Mas eu acho que... Como é que... Desculpa, eu faço. Não, isso é muito ególatra, assim. Eu só posso tatuar depois que alguém tatuar. Eu não quero ser o primeiro. Não quer ser teu super fã, tem que ter alguém primeiro que seja teu fã. Eu quero ser meu segundo super fã. Se alguém quiser de casa ir tatuar, eu pago. Pra ele poder finalmente tatuar, né? Mas com esse poema da Ana Maria foi engraçado. E ela falou o teu nome lá na hora? Não, esse é pois é, uma eu ia tristeza. te perguntar isso, porque assim, eu acho que quando o poema, ele acaba virando domínio público, né? Não te dá meio que... Eu acho que eu ia ter ciúmes. Tu não tem royalties, tu não é rico e a gente não sabe. Eu ia ter ciúmes do meu poema, se todo mundo começasse a falar ele e não desse os créditos pra mim. Eu não sei, eu fico pensando assim, será que eu faço alguma coisa? Porque ela leu, na verdade, 2 vezes desse poema das Minhocas da Cabeça.
E tu registrou ele ou não? Ele está registrado no meu livro, né? Tem direito ali. Então acho que não. E ela já leu também um outro poema meu, que também está no meu outro livro. Só que teve uma vez, que foi a vez que me deixou mais aborrecido, assim, foi que ela leu, ela meio que parodiou meu poema, assim. Ela deve ter pego da internet, alguma versão que alguém fez, e aí escreveu um parecido, sabe? Com outro poema meu. Tipo assim, mudou umas 2, 3 palavras, mas era o mesmo poema, sabe? Aí isso me deixou um pouquinho mais... Mas é louco, né? Tipo, 4 vezes ela leu o poema meu, acho que ela devia mudar o nome do programa para Mais Você, Menos o Léo. Porque é uma sacanagem, né? Mas teve uma escritora que fez um processo contra ela, acho que ano passado, retrasado, ganhou uns pilas, assim. Não é nem contra ela, né? Contra a produção, É que assim. ela tinha que colocar, né, o nome do autor, O nome né? do autor. Ou não- pelo Qual é o menos, problema, né, né? coloca a frase, se não fala, coloca na edição. Sim. É que eu acho que também eles têm medo de repente, nem saber quem é o autor, de fato, porque hoje em dia com a internet é difícil, né, de saber, isso né? é verdade. Aí dá o nome, dá pra outra E pessoa esse e não poema já me ser. deu umas dores de cabeça, assim. É, porque ele bombou, Teve né? uma vez que acho que a eleição de 2016 ou 2018, alguma eleição assim, uma candidata lá de São Paulo, que eu não tenho afinidade nenhuma política, assim, é completamente oposto, na verdade, do que eu penso, ela usou esse poema num post da rede social, assim, esses posts normais para gerar engajamento, só, as minhocas da cabeça espantam as borboletas do estômago, aí o nome da pessoa da política. Aí eu não gostei, foi uma vez que eu tive que falar com a assessoria para tirar, porque não é... Porque tava veiculando a... Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, assim. E também, esse poema, eu já teve uma matéria, não sei se foi algum jornal grande, assim, que... Alguma crônica, na verdade, a pessoa fala, as minhocas da cabeça... Como diria minha avó, as minhocas da cabeça, sabe? Que vó que não fala é a tua isso? avó que te... Me reduziu a uma avó, assim. Que Eu bom queria que ser, falou. porque é maravilhoso ser uma avó, mas nunca vou ser. Mas então, são vezes assim que eu fiquei, putz, será que eu tento registrar? Mas no fim não fiz. Né? Não fiz. Acaba se incomodando mais, Saco né? isso. É. Mas eu sempre posto, assim, quando acontece esses... Não é plágio, mas essas reproduções, assim, eu sempre Eu posto. acho que, eu não sei, eu me colocando no lugar dela, quantas vezes a gente posta coisas que a gente não... A gente acha, que né? a gente não sabe quem que Clarice escreveu. Lispector, né? Tipo, tá tudo é Clarice Lispector, né? Ou o Carpinejar. Sim. É mais ou menos isso. Tu acaba... É tanta informação, assim, e parafraseada, que o pessoal vai mudando, que tu acaba perdendo... Que se perde, né? Perdendo quem que É é difícil o... isso, né, pro escritor hoje, o né? grande Há escritor. um tempão atrás. O maior né? desafio, acho que isso, Sim, né? há uns 10 anos atrás, uns 9, 10 anos, aconteceu bem curioso. Alguém fez um post que era tipo, era de uma página que era tipo frases do Bial, assim, botou o meu poema como se fosse do Bial. Achei genial, assim. Tipo, foi só uma publicação, assim, alguém achou, essa frase talvez do Bial. Deve ser do Bial. Eu, pô, que legal, ganhei o dia, mas Mas não é. Mas não ganhei o crédito. tudo bem. Bah, que merda, né? Isso é uma Acontece, merda. Ah, Vamos combinar. acontece. Eu tenho uma equipe de advogados, né, que é basicamente eu, que não sou advogado, que fica o dia inteiro, o dia Uma equipe inteiro de não, advogado, tá. que fica às vezes fazendo esse monitoramento assim para ver onde é que tá indo. Ah, mas Eu aí tu sempre fica posto. louco também, né? Tu se for consegue fazer isso. né? Tu Eu tem boto um- no Google, na verdade, e vejo onde é que tá. Até para daqui ver. a pouco saiu agora. Porque pode acontecer de algum autor querer, isso é uma frase de domínio público, beleza, vou colocar no material meu. Então, e não é uma frase de domínio público, né? Então, eu tenho que sempre fazer esse trabalhinho uma vez por mês, assim, para ver onde é que tá indo. E tu tem um sarau de poesia que vocês fazem. Como é que funciona esse sarau? Sim, eu tenho um sarau de poesia com a Michele, Que é esse Michele poetariano. Bus, aqui de Porto Alegre, que já tem aí há uns 5 anos, acho que faz 5 anos. E a gente começou na Cidade Baixa, a gente ia nos bares, né? Nosso objetivo era fazer no bar mesmo, assim, num ambiente de bar. E a gente abriu esse sarau, e tem sido bem legal, assim, a gente começou antes da pandemia ali, acho que um ano antes da pandemia, e aí veio a pandemia, né, e aí a gente foi tudo pro digital, aí quando teve isso, a gente fez o sarau Poetaria Online, a gente fazia entrevista também com outros poetas, para, enfim, fomentar um pouco a cena daqui, e também a gente trazer poetas de outros lugares, assim, já teve legal, poetas... né? O que é? Desculpa a ignorância. O que é? É a Tipo, pessoa meio que declamar, né? O poema dela. sarau é tipo uma suruba de... Desculpa, eu não podia Exatamente. perder essa Para piadinha. esse tipo, nunca me chamaram. Que droga. Só vão no sarau errado. Do Não, nós Neida, vamos do divulgar aí do Neida. Não, mas é... Quando tiver um desses, pessoal, me chama. Neida. Nunca ouvi falar desse também. Mas como é que é pra participar? Fica uma sugestão aí pra... Como é que faz pra participar? Uma sarauba.
Como é que funciona? Daí no bar, vai alguns poetas e vão lá e declamam pro pessoal que tá ali. É isso. E daí tu se inscreve, Tu declama... pode declamar o teu próprio poema, tu pode declamar o poema dos outros. Eu posso ir lá e declamar o teu e dizer que é meu? Sim. Não, também não. Ana Maria Mas eu iria. digo esse é um poema que eu quero declamar. Eu posso ir lá. Pode, na verdade, o sarau tem 2 tipos que eu conheço, assim, é o sarau de tipo, a gente vai fazer um sarau de recitação de algum poeta local, vai fazer Aí um escolhe sarau. O poeta e daí fazem sobre ele. Só. Ai, Ou que não, legal. não. Eu nunca Eu ia fui, gostar eu disso gostaria também. de participar. Mas, tipo assim... Só que é pouco divulgado, né? Ou tipo, não? um sarau de música e poesia. Ah, o poeta X vai fazer um sarau com 20, 30 poemas dele, uma Deve música. ser bem legal, né? Mas o nosso é diferente, o nosso é Viu? Eu mega gostaria livre. de participar. Ele quer declamar o poema, qual? Não, mas eu digo assim, é que normalmente a referência que eu tenho de sarau é de declamação tradicionalista. Também. Que eu acho bem legal, mas eu nunca fui, Nunca fui nenhum. porque assim, sempre quando já aconteceu. Mas eu sei uns poemas de cor, aquelas loucas que eu poderia declamar. Ó, vamos fazer um sarau. Vamos fazer. Boa. Mas os que eu Organiza, co-organizo né? Tu que são organiza. bem... Eu e a Michelle, a gente organiza, são bem diferentes, assim, na verdade. Porque eu mais tradicional, esse que a gente organiza, que é o tipo de... A gente vai num bar e fala assim, vai ter um sarau nesse dia, traga seu poema, vai ter microfone aberto. Às vezes a gente faz com algum convidado especial, às vezes geralmente a gente começa declamando os nossos, né? Tem músicos convidados. Ai, que legal. É bem bacana. Deve ser bem legal mesmo. E daí declamar, decorar, assim, tipo, falado. Pode ler também. Pode ler, não tem problema. Diferente da comédia, seria... na comédia é meio chato tu ir no palco e ler um... E puxar um script que nem Mas eu nós já vi aqui, várias ó. vezes, né? Eles com os papelzinhos, assim. Eu já o vi. papelzinho é tudo bem, porque... É pra não lembrar o nome. É pra não esquecer os nomes. Não, eles têm um papelzinho com as piadas Nem mesmo. o Faustão fazia. Ah, o Faustão, assim. Mas é mais pra... Não é a piada completa, é tipo, te palavras-chave, assim. Tu faz isso, ou não? Eu tenho essa segurança, assim, porque eu tenho... precisar. Sempre levo um papelzinho comigo, deixo no meu bolso, porque no final eu declamo um poema engraçado, assim, e aí eu tiro o poema, Mas assim. vai ter que declamar um poema engraçado pra gente. Eu quero conhecer Acho um que é poema. muito Não conheço nenhum pesado, poema é bem engraçado. pesado esse. Não, mas pra é o maior que a de gente 18. gosta. Aqui é só maior de 18 anos. Mas só maior de 18. E assim, se for cancelado, tá tudo bem também, né? E é um sarauba, né? Então, não tem problema. Vamos, Vai. vamos pra um quadrinho? Eu Bora? achei que ele ia declamar o poema, tô esperando. Ah, não, ele vai declamar depois? Quer declamar agora? Eu vou declamar um bem curtinho, na verdade. Então que é bora, um, 2. Depois um pra encerrar. Tá, pode ser. que é um haikai bem curtinho, que eu escrevi esses dias, que eu não trago esse no show, mas é um que eu quero trazer um dia com alguma coisa que é bem curtinho, que é ironia. A maior ironia, um bem-te-vi com miopia. É um haikaizinho, entendeu? 3... O que é haikai? Haikai é uma poesia japonesa, Curta. curta de 3 estrofes ali, 3 linhas, e tem a ver com a questão japonesa lá. Eu não trago tanto isso, eu faço o haikai mais livre, mais na vibe do Milor, assim, eu tenho que, porque para escrever haikai tradicional, eu acho que tem que ter outro conhecimento que eu não tenho ainda, estou estudando para isso, e um dia eu quero tentar mais, assim. Mas por enquanto, tentando umas coisinhas Tu engraçadas. já fez stand-up, né? Sim, Já. faz. E como foi a tua primeira vez? Conta pra nós. Porque a gente vai entrar no quadro agora, né? A gente Tá, vai entrar então no bora. quadro. Então bora. Tragos Qual? e tretas. Roda a vinheta aí. Roda a vinheta. A gente sempre fala de alguma polêmica do convidado, a gente procura as redes sociais dele, ali, alguma coisa. Stalkeia, isso aí. Às vezes é difícil de achar, mas o teu a gente achou facinho, porque tu é bem blogueirinho, assim, né? Então a gente... Não sei se isso é um elogio ou uma crítica. A gente viu um videozinho de tu contando como é que era que a tua primeira vez no stand-up foi parecida com a tua primeira vez no sexo, né? Então a gente vai mostrar o videozinho aí pra vocês verem. Né? Foi bem Depois legal. a gente coloca, tá? Mas vai, conta pra Mas gente. conta assim. pra nós aqui, ao vivo. Foi uma piada. Na verdade, no meu primeiro stand-up, eu estava mega nervoso. Eu não fiz muito, fiz algumas aberturas. Ano passado eu fiz bastante, estou tentando algumas coisas esse ano também. E a primeira vez eu estava mega nervoso. Né? Mega nervoso, um nervosismo Eu também. de palco, assim. Eu acho que faz parte estar nervoso, né? Parte, né? Claro. E eu estava mega nervoso, assim, não sabia se eu tinha decorado tudo. E eu contei uma piada. Porque uma piada para quebrar o gelo, assim. Essa piada aí foi pra quebrar o gelo. E para eu também ficar mais seguro, para dizer para pessoas, eu tô começando. Era o primeiro dia que lá? Era Foi teu o primeiro primeiro? dia. E foi bem legal. Que bom que eu posto sempre a melhor piada, né? As outras não foram tão As boas. outras não foram. Mas essa. Aí eu falei isso, e era um show. A gente estava acabando de voltar
das enchentes ali. Então, era um show meio... que era o ingresso de graça, ingresso colaborativo ali, né? Daí eu falei, minha primeira vez foi... no stand-up foi que nem aqui, tipo... alguém riu, a única diferença é que eu tive que pagar, né? E Contou com solidariedade. Contou com solidariedade. Não, foi boa, Então, foi achei legal boa. que você também, eu sou o tipo de homem que é pregando a mulher que é se largando aos pouquinhos, né? Eu conto que eu sou baixinho, eu sou ideal pra mulher que não aguenta mais homem, mas quer ir largando aos poucos, assim. Pensando numa segunda opção, aumentar o grau, aumentar as opções E aumentando aos poucos. aos pouquinhos. Tá certo. Então agora vamos pro quadro. A gente tem mais perguntas ainda pra fazer? Temos Tu já foi lá. motivo de piada, Léo? Tu já foi? Na escola, o baixinho sofre, né? Sofre, eu sofria. Eu sofro até hoje, né? Na real. Mas, na verdade, eu não sofria tanto porque eu era quem fazia as piadas, assim. Mas Tu sempre fazia tinha. as piadas de ti Contra mesmo. ti mesmo. Sim. Antes tu fazia. Eu faço isso às vezes, né? Essa é a ideia. Ana fa- Eu faço por piada. Por que a gente faz isso? Eu tenho um colega. Mas tu não faz. Tinha. Eu faço dos tu faz outros. dos outros. Isso é bom também. É que ele é perfeito, né? Não tem problema. Ai, desculpa, né? Não, mas eu tenho um colega que ele é super baixinho, assim, ele era meu colega. E, cara, ele fazia... As piadas eram sempre sobre a estatura altura dele, dele. né? Eu acho que era uma maneira dele se conectar, assim, Eu se faço tornava isso também. engraçado. E era engraçado mesmo. É triste, Sim. né? Não é fácil. Não, mas nessa primeira vez que eu fui fazer stand-up, eu falei muita piada sobre baixinho, assim, porque é o tema mais fácil, né? Eu tô acostumado com isso. Eu já tenho um repertório. Eu já nasci baixinho, né? Eu não fui diminuindo com o tempo, então. E aí uma vez eu falei com um comediante, falei, putz, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço um texto assim, pela primeira vez? Ele falou, fala das suas inseguranças. Eu falei, vou demorar 2 horas. São muitas. Aí eu escolhi uma delas, né? Mas não é um motivo de piada, assim. Mas ser baixinho é algo que te incomoda? Não, Mas se tu quisesse usar um tênis plataforma... existe. Botar o joelho, que nem as branquelas que elas colocavam o que elas joelho. colocavam o Eu ia joelho. gostar de botar o joelho mais. Não, eu não tenho problema com isso. Eu uso isso como piada porque eu sei que é um tabu. Sim. Né? Mulher alta, homem baixinho. Né? E isso nunca me impediu de nada, assim. Talvez pegar algo alto na prateleira, assim, no máximo. Já me impediu de ser aeromoça. Eu queria muito ser aeromoça, eu não podia. Né? Viu? Meus sonhos foram frustrados. Mas eu nunca tive. Cara, mas tem algumas mulheres, agora eu vou falando, ó, tem algumas mulheres que são mais altas que elas não ficam com o cara mais baixinho, né? Elas Eu se tenho uma incomodam. história com isso. Conta pra nós. Que uma vez eu tava no Tinder, anos atrás, e aí eu tinha feito a conta recém, nem tinha colocado a altura, que geralmente eu colocava a altura. Já Pra pra preparar avisar, a Tu quis dar pessoa. um avisar a golpe. pessoa. Ali, tu Não, quis dar um daí golpe. eu dei um match. O golpe do Tinder. Próxima edição Mas aí é pior, do né? filme. Já fala direto. né? É, daí Depois vem a cara eu de não tinha frustração. colocado e eu dei match no dia com uma mulher de 1,86. Nossa, muito alto. Muito alta. E aí eu não sabia o que fazer, mas tinha uma conexão, eu vi que a gente tinha algo em comum. Aí eu, deixa assim, a gente marcou o encontro no mesmo dia. Eu falei, eu vou chegar lá e vou quebrar. Tipo, vai que ela rapidão. não tem ó. problema. Não, e não. É, E tipo, eu- sem Mas tu perdoar. não falou antes. Não falei antes. Eu falei, eu vou chegar lá e vou convencer. Ai, tu foi corajoso? Aí eu cheguei lá e pensei, preciso de uma piada pra quebrar o gelo. Eu falei pra ela, olha, olha Muito só, bom. eu tenho a altura de jogador de futebol. Eu tô entre o Soteldo e o Messi. Ela falou pra mim, todo baixinho é bom de bola? Eu falei, ó. Ela falou, que bom, porque eu tenho 2. Foi um dia bem... Eu entendi que a gente tinha algo em comum mesmo. Tinha mesmo. A gente achando que era verdade ali. Essa era uma das perguntas. Tu já conquistou alguém fazendo uma piada? Provavelmente, né? Além desse dia. Não, talvez fazendo poesia, assim, né? Porque Mas tu é assim mais cara de pau, tipo, chega na mulher, deixa eu fazer uma poesia aqui no teu ouvidinho ou não? quando eu era solteiro, não também. Mas Não, era outra fase. é que eu acho que a poesia sem cuidado se torna um violão de festa, sabe? Tipo assim, ninguém quer escutar uma poesia Do Neida. às 2 da Sim, tarde. Fica chato já, né? É verdade. Tipo... Perdeu o time daí. A poesia, imagina, do nada, tomando um... Olha só, tô recém conhecendo uma pessoa, olha essa poesia que eu acabei de escrever sobre
tomar cerveja, sabe? Tipo, é legal e eu descobrindo aos poucos, assim. Porque também é aquela coisa, eu escrevo poesia, eu faço comédia, mas não são os únicos traços, né? De personalidade, assim. Sim. Deve ser muito chato se relacionar com alguém que é 24 horas comediante, 24 horas Com poeta. certeza. Não, com certeza. Deve ser muito A chato. gente gosta de variar. Sim, mas pra minha namorada eu mando... Sempre que eu escrevo alguma coisa engraçada, eu mando pra ela, assim. Ela deve estar me odiando, assim. Tipo, cada vez mais na Toda hora comédia eu ela tô olha assim, legal. escrevendo mais e eu testo com ela, assim. Deve ser um saco, minha namorada. Deve ser. Ela é o teu teste. Mas assim, o que eu ia te pedir antes? Tu já tá no teu segundo livro, né? Uhum. Tem algum escritor que tu se inspirou? Ou que tu gosta muito? Eu gosto de muitos. Mas que eu me inspirei pra escrever, assim, eu acho que não, assim. Eu, Já botou o teu estilo. é um Mas pouquinho... antes de tu escrever, assim, alguma coisa... Tipo, algum escritor poeta que tu- um poeta que Claro. tu gosta de ler, assim, enfim. Eu sempre gostei muito do Milor Fernandes, porque ele traz muito da comédia também. Então, e também o haikai, né? Esse haikai mais livre. Mas o Milor era um frasista muito bacana, assim. E ele escrevia ótimos poemas também. E ele fazia artes, fazia charges, fazia frases engraçadas. Então, Eu só conheço esse ele como chargista, assim, não um baita como poeta. chargista. Eu nem conheço. Eu não tenho cultura nenhuma. Ele é muito Milor bom. Fernandes, passava na Globo. Não era ele- É não, eu muito bom. conheço Não é... o Carpenejar e a Clarice Lispector. Eu já li um livro da Clarice Lispector. Parabéns! Carpenejar é muito bom também. Ah, eu gosto de Carpenejar também. Conheço o pai dele, Carlos Nejaro. Ah, é? E conta pra nós um pouquinho do teu livro. Eu posso presentear vocês Claro. Aí vocês... Ainda mais presente. É um presente pra vocês. Bah, muito olha que obrigado. legal. Nosso primeiro presente como Nosso podcasters. primeiro presente. Olha aí. Olha A só. última vez que penso em você neste segundo de Leo Cruz. Olha. A última vez que penso em você Neste segundo. neste segundo. É bem romântico, né, Léo? É, é mais Porque esse uma aqui coisa também mais ainda não há romântica. um furacão com o seu nome. Gostei desse nome É. aqui. Esse nome Esse livro foi o primeiro, na verdade. Essa roupagem que ele está agora é uma reedição que eu fiz. É um Legal, livro independente. E como independente, ele chegou na Amazon, já foi o primeiro mais vendido na que categoria legal. poesia. Então foi muito bacana, assim. Ele tem quase 4.000 avaliações na Amazon. Uma coisa que eu Olha que legal. encaro como muito bacana. Sim. É um dos livros, tipo assim, tá no top 3 dos livros mais avaliados, com mais críticas dos autores independentes, assim. show. Porque é muito louco. Esse foi o que tu publicou independente, esse. Foi. Aham. E eles têm uma tendência, assim, a falar de alguma coisa, de uma fase da tua vida ou não? É várias coisas. Boa pergunta. Esse é meu primeiro livro. Eu publiquei ele em 2018. Aí nesse tem algum compilado meu de um amor um pouco mais latente, assim, uma coisa mais jovial, aquela coisa de 18 anos, até menos, por aí que a gente está Aquela coisa mais platônica. mais que a gente platônica, mais intensa talvez mais também. intensa. É verdade. O primeiro amor a gente sempre sofre É. muito, chora muito, né? É, então fala muito sobre amor, fala muito sobre decepções. Esse poema das minhocas da cabeça Tá aqui. tá aí. Ah. Então, que legal. que para mim é um poema sobre ansiedade, né? Não botar as coisas na frente Tá assim. aqui, ele é o primeiro. É o primeiro. E assim, sim, tem que ser, né? E esse segundo livro eu editei com a editora Bestiário, aqui de Porto Alegre, uma editora maravilhosa. E eu escrevi eu acho que esse está um pouco mais maduro, assim. E eu olhando ele de retrospecto hoje, eu vejo que ele tem alguns poemas que podem até ser umas anedotas, umas piadinhas quase, assim, sabe? Então já tinha um Que já tem, um ele já traço. estava Tava indo pra trazendo já comédia. uma parte mais do humor. E esse daqui tu lançou ele quando? Como editora esse, né? Uhum, foi Como em é que funciona 2021. essa questão para publicar independente? 2021, já faz 3 anos. É. Publicar? Tu tá escrevendo algum outro E agora? tu tem algum projeto pro futuro? Eu estou escrevendo sempre, assim. Eu tenho aquele grande problema que eu funciono melhor com novidade, assim. Então, eu estou hoje um pouquinho mais focado em escrever piada, mas eu também estou sempre escrevendo poesia. Então, eu quero fazer... Tentar não sei fazer se- essa junção, acho que seria É. muito legal, né? Eu quero escrever alguma Bem coisa... inovador. Eu tenho uma produção de contos também, eu já publiquei contos em antologias. E esse ano eu quero trabalhar um pouco com mini contos, assim. Talvez haikais. Tipo, mini contos, tu diz tipo crônicas? Não, um mini O conto que é um que gênero que ele é como se fosse um conto, só que bem menor. Tipo assim, 5 linhas. Bem pequeno Menos mesmo. até bem menos. Tem... Haikai bem pequeno. Haikai é você.
É esse tipo de bullying que eu sou ouvida. Sim. Eu falava nos meus shows que Tá pro eu... teu tamanho essa... Ainda não é legal falar sobre baixinha, daqui a pouco Ainda tem que não. botar essa lei aí, tem que eu tirar. já propus a nanofobia. Ah, não sabia. Mas eu falo nos meus shows que eu podia ser chamado de haikai, assim, porque eu sou o menor que o normal e ninguém conhece. Né? Boa, muito boa. Mas eu tô escrevendo, eu quero ver se eu publico alguma coisa assim até o final do ano dessa minha produção de ou haikai ou mini conto. Ah, legal. É tão legal ter um projeto assim. Ah, é muito legal. O meu projeto é ler livros esse ano. Até falei pra Ana Já tem esses um? dias. É, e tu tá Eu tô dando certo? na metade de um. É? Eu tô lendo um que eu tô achando muito legal. É bom qualquer. Não é contos, não é poesia, ele é... agora me esqueci o nome do título. Ele ficou Olha o tenso. golpe. Não, mas é como ser feliz pelo método de Harvard. Alguma coisa assim é um nesse de sentido. Não é autoajuda. Do Pablo Marçal. Do Pablo. Isso, exato. Eu tenho um coach, na verdade. Não, mas ele é muito legal sobre tu pensar positivo para as coisas acontecerem. E tem várias coisas que eu tenho colocado no meu dia a Tu tem dia, usado? assim. que Isso eu- já é super positivo, tá? Tu precisa ser mais Mas eu feliz, tô vai ficar mais insuportável positivo, se tu for cara. mais feliz. Eu tô mais Não, positivo, socorro. eu sou bem Coisa positivo. boa. Se tu for mais feliz, vai ficar insuportável. O método Harvard de ser feliz. Cara, é muito Olha a bom, cara eu de recomendo felicidade do também. Michael lá, como E ele tá eu, feliz com certeza, depois de e ler esse esse vai ser o próximo livro que eu vou ler. Eu vou te Olha a cara marcar. dele, como ele ficou feliz depois de ler esse livro. Muito obrigado, bah, adoramos. Ah, muito, né, amei. Ana? Ainda mais E que tem depois um a gente poema vai aqui, fazer tem uma, troca. que tem um, Sim, a gente troca e- sentimento pra mim. Achei bonitinho, gostei. Sim, é. Então vamos lá, agora pra rodada dupla. O que tu prefere? Primeiro eu vou explicar, né? A rodada dupla é assim, a gente dá duas perguntas pra ti, ruins, e tu vai ter que escolher duas opções ruins e tu tem que Ou escolher não uma é delas. tão ruim. Não são ruins? Não, é Ah, palco não de são stand-up ruins. Esquece que eu ou falei. sarau de poesia. Hoje, palco de stand-up. Porque eu tô começando. Então eu É um quero- desafio, é algo que tu vê como uma novidade A pra ti. novidade é legal, sabe? Dá um frescor. Há tempos eu queria uma coisa diferente, assim, para... E tem me deixado muito... Uns amigos meus já disseram isso, que eu pareço mais feliz fazendo o que é novo, assim. Isso é Fica ruim mais também, empolgado. né? Porque eu acabo deixando outras coisas de lado. Mas eu tô bem Tu fica mais empolgado. empolgado. É. Pois é, eu vi tu falando algumas coisas no teu Instagram, assim, bem atual, assim, tipo, da Graciane Barbosa, se eu não me engano, eu vi É, isso que é legal. um videozinho, achei legal. No humor, tem alguns comediantes que fazem, né? Porque eu tô começando, o ideal é ter 5, 7 minutos bons, assim, né? A galera trabalha assim. Mas eu gosto também de... Toda semana tem algum acontecimento, eu boto uma piada de acontecimento, assim. Eu gosto desse exercício criativo. Ah, é bem legal, Como porque assim? tu traz algo atual, Ah, tu alguma pega um tema coisa que tá acontecendo. rolando, É. faz uma piada. Ah, legal. Eu gosto. Não sei se eu respondi. Respondeu. Respondeu. Piada inteligente ou verso profundo? O que tu prefere? Essa é bem difícil. São duas Piada facetas inteligente ou tuas, verso né? profundo? Que nem perguntar, prefere teu pai ou tua mãe? Olha, Mas a eu- referência, é. tu viu que ele fez? Tô vendo. Mas eu acho que Tu verso... viste? Profundo, né? Profundo. Tu Ele é vistes? poeta, né? Ele é poeta. Eu acho que verso profundo. Verso profundo. Eu acho que verso profundo. Porque a piada inteligente não é todo mundo que gosta. Um verso profundo tem mais Não é chance- todo mundo que Não é todo entende. Eu normalmente sou aquele que pensa, ele tá fazendo uma piada, daí eu tô ali, daí eu... Ah, bem depois. Agora entendi. Eu tenho um tem delay, que assim. explicar a a piada. internet pegou depois, entendeu? O verso mais profundo, ele é um pouco mais... Ele chega mais fácil, assim. Então, aí, essa outra aqui é fazer rir ou emocionar. Então, tu prefere emocionar. Também, eu acho que emocionar é legal, porque emocionar no sentido de trazer uma emoção, sabe? Nesse sentido, eu prefiro emocionar, porque tanto a piada quanto a poesia, a ideia é tu criar uma conexão com a pessoa, né? E essa conexão através de alguma emoção, por exemplo, se eu faço uma piada sobre baixinho, todo mundo conhece um baixinho, né? Todo mundo vai Talvez se não identificar. saiba onde é que ele tá, porque ele se escondeu. Mas conhece. Tá atrás do público. É, e aí criar essa conexão com as pessoas é trazer uma forma de emoção, eu acho. Mas fazer rir também é tão legal, né? A gente vê hoje, no próprio ambiente de trabalho, às vezes, tanto problema, tanta coisa para resolver, aquela coisa tão séria, que as pessoas elas param de ver graça nas coisas. Né? E aí, se você não faz esse exercício de brincar, de trazer uma alegria ali, fica uma coisa tão corporativa. Eu digo isso não só no mundo do trabalho, mas em tantas outras coisas. Eu acho que fazer rir é tão bom, cara. Se a gente puder fazer... Muda o clima, né? Muda o clima, muda a energia. E às vezes a gente tá ali naquela coisa, tipo...
Pra gente que trabalha num Com ambiente mais sério, assim, né? ou com aquele problema em casa ali, tu não consegue desapegar e tu já entra num ambiente de trabalho que tem brincadeira, que tem... Muito melhor. É muito bom, é muito produtivo. As empresas, Sim. eu acho que deveriam incentivar isso. Mais, né? Mas, às vezes, tem um momento de descontração. Parece que, tipo, a gente tá... Parece ter obrigado a descontrair daí, né? Vamos lá. E a gente, quando tá descontraindo, às vezes, a gente já vai além, né? Já, tipo, opa, volta, já volta, passou vamos um pouquinho voltar, da conta. Vamos passar um pouco da conta e vamos voltar. Por isso que eu incentivo as empresas a contratarem palhaços, assim. É uma boa ideia. Eu cheguei tava falando sério de ficou olhando, né? Sério. No meu caso, já não precisa já lá. Não, mas é ótimo. É muito bom ter algum colega engraçado, porque deixa o ambiente de fato mais Não, leve, faz muita né? diferença, com certeza. Vamos pro último quadro, então? Não, mas tem ainda, ó, ser aplaudido de pé ou ver alguém chorar com a poesia. Olha, como as duas coisas não aconteceram comigo ainda. Vamos deixar para responder no próximo. Eu pra acho, edição. não, mas eu acho que alguém chorar com uma... Não, já aconteceu as pessoas falando nas reviews do meu livro, assim, que eu li teu livro, chorei com algum poema, então isso é muito bom. Isso é o aplaudir de pé na Nossa, poesia. muito. Porque ninguém vai ler ali, né? Vai ler na sua Sim. casa, na sua introspecção. E a gente tem uma tendência, eu acho que tu deve concordar, que a gente lê, a gente tem 1000 coisas, né? E a gente pega aquilo que parece que é pra gente. Claro. Né? A gente busca Sim, naquilo que a com gente certeza. É que nem tu tá olhando. Tu tá olhando no Instagram Tipo, e, sabe meu que Deus, isso coincidência aqui era pra apareceu sempre pra mim, mim? cara. Porque tu bate o olho naquilo ali que te E- interessa. ou quando tá dando um xingão em coletivo, eu, essa semana, com as meninas lá, né? Falei, tipo, lá na loja tem uma empresa, e aí... Ele eu xinga fui, as funcionárias. não é que eu xingo, eu não fui xingar. Alô, eu advogados. disse, vamos fazer dessa forma, e dessa, não é legal fazer assim. E aí, cara, eu vi assim que foi aquele silêncio, assim, deu, tipo, isso daqui era pra nós, a gente entendeu que era tudo pra nós. Não, Sim, já veste, né? Aquilo a gente veste uma coisa que a gente daqui a pouco tem a impressão, né? Sim. Mas esse lance de se emocionar com o poema, acho sensacional, assim, é um aplauso que a gente recebe. E o poema é o mais difícil, eu acho assim. Eu acho que o poema é muito mais difícil. É porque tu tem que, imagina, tu escrever um poema em poucas palavras ali, em poucos parágrafos, Emocionar, tu né? trazer algo que tenha muito significado. Porque às vezes tu lê um livro inteiro para tu enxergar sentido numa coisa, né? E a poesia, ela já tem mais essa... Claro, nesses meus 2 livros eu tenho como um lema, assim, nessa produção, nessa etapa da minha produção poética, que, tipo, o amor e a dor são línguas universais, assim, sabe? Se eu escrever sobre isso, alguém vai se identificar. Sim. Às vezes... é bem legal. eu vejo um pouco que escrever sobre sentimento acaba indo num lado meio de subliteratura, uma coisa que eu não gosto muito, que é tipo, ele só tá se declamando, ele só tá fazendo poesia de amor. Pô, mas isso é muito difícil, sabe? Tipo, se expor é muito difícil, ainda mais falando de amor, de dor. Então, eu acho que esses 2 livros representam bem esse lance de as pessoas podem se identificar, sabe? Não é uma literatura difícil, eu não sou tão competente, talvez, na poesia de colocar um monte de palavra difícil, fazer um monte de figura de linguagem. É um momento para a pessoa ler, entender e sentir, sabe? Mas é o maior objetivo, né? É. Porque a pessoa vai ler ali palavras que daqui a pouco eu vou ter que pesquisar o que é. Não vai conseguir tem um pegar ego ali, qual né? De que fazer uma é coisa rebuscada. a real intenção daquilo ali. Eu gosto de poesias assim, mais rebuscadas também, mais sonetos, mas não é o que eu escrevo, assim. E a tua inspiração, assim, para escrever? Tu tem alguma coisa que, tipo, isso me brilha? Eu vou pro meio do mato e aquilo me transborda um sentimento. Isso muda para ti, influencia? Tu sentiu o sentimento para poder escrever? Pô, muito, muito. Ainda mais nesse livro, nesse primeiro livro, e reflete um pouco nesse segundo também, tem muito da minha experiência com relacionamentos, né? Então, tô num relacionamento, terminei, vou escrever... Sofrer, né? Chorar. vou escrever um monte de poema, ou tô mega feliz. Vou escrever um monte de coisa. E talvez, pelo menos no meu caso, vou ficando um pouco mais velho, vou firmando um pouco mais os relacionamentos, vou ficando mais maduro, vou me relacionando com pessoas mais maduras também. Eu tenho que deixar um pouquinho de lado esse tipo de poesia, né? Imagino. Então é um crescimento de maturidade, mas sem esquecer Mudança de estado de vida, né? Sem também. esquecer o sentimento, porque a gente não sente mais ou menos, né? A gente sente diferente. Pra falar sobre sentimento hoje, pra ti, é mais fácil?
É mais fácil escrever ou é mais fácil tu falar? Tu que tá vivendo ali do teu relacionamento. É mais fácil falar. Acho que é mais Pra, fácil porque falar. para muitas pessoas é difícil falar sobre sentimento, né? Pra mim era mais fácil escrever Não acha? antigamente. Qual a tua opinião, querida? Eu tô aqui bem quietinha, só ouvindo. Pra mim é super difícil falar sobre sentimento. Pra mim é bem difícil. Pois é, eu já Eu fui... recebo críticas em casa por falar disso. Já foi muito difícil eu falar sobre o que eu tô É. sentindo e... Enfim, hoje eu liguei meio que o foda-se, entendeu? É o que eu penso e É que foda-se. se expor é coragem, aquela coisa, né, da coragem de tu ser imperfeito lá, né, tu se expor tu parecer frágil é uma coragem, na verdade, né, Sim. tu te mostrar frágil, né, porque tu tem que ter com muita certeza. coragem pra se expor desse jeito, assim, né, colocar teus sentimentos num papel aqui, por exemplo, né. Por isso Então, que- às vezes parece que a pessoa ela é sensível, como ele é sensível, olha aqui, mas na verdade, real, não, né, porque Na verdade, ele tá super colocando corajoso. super corajoso, Pra escrever e pra conseguir colocar em palavras aquilo ali que tá não, com certeza. primeiro, né? No meu primeiro livro, eu acho que era mais imaturo, mas não de um jeito ruim. Era só mais novo e inexperiente com a vida. Então, muito poema que tá aí é coisa que eu queria ter falado. E não consegui. Olha que legal. Ficou engasgado. E aí- tu Ficou colocou no papel. engasgado ali, tu 100%. conseguiu botar no papel. Mais fácil. Eu comecei assim na poesia mesmo. E aí, nesse segundo, é um pouco mais de uma liberdade, um pouco mais de florear os temas, falar sobre outros temas, assim. Nós temos o poema que mais te evidenciou. Tem algum poema, assim, que tu diga que tu não precisa nem contar aqui, né? Mas algum poema que tu, assim, que tu gostou muito, assim, E que não bombou que tu tanto. finalizou e que daqui a pouco não teve a entrega, mas que tu pensou, nossa, cara, o que eu coloquei aqui era realmente o que eu estava sentindo. Um preferido teu? Todos os outros, além daquele. Todos são preferidos. Não, eu tenho preferidos, assim. Eu também. Tu tem preferido dos teus tendo poemas? dentes, Meu preferido é Tendentes, caminha, tá ótimo. Mas eu gosto de alguns ali. Tem alguns preferidos, E eu sim. sempre, quando eu vou nos saraus, eu recito os que eu mais gosto, né? Então eu tenho ali... eu tenho um exemplar... E normalmente é mais sobre dor ou amor? É um pouco agridoce o que eu mais gosto. Se quiser que eu leia... Eu quero eu quero. Vamos ler um. Claro. Quer escolher? É desse ou desse? Eu vou ler o que eu acho que é um pouco mais agridoce, que eu acho que ele tem um pouco dessa coisa de não é tão amor, não é tão dor, mas faz a gente pensar um pouquinho. Só vou procurar ele. Eu tenho É um a grande página problema. 77. Eu não... Vamos ver se é, na real. Pode ser. Imagina se é. Não é. Mas deve ser perto. Que eu nunca decoro nada de poesia, assim. Então eu sempre... Tu não sabe nem as tuas, tu decorou? Nem as minhas. Sério? Não, mas eu também não consigo esse é o decorar nem poema minha do música Augusto dos preferida. Anjos de cor, que Então, eu vou ter que declamar ele aqui. declama Eu tô ele pra precisando. nós. Obrigada. Eu gosto muito desse daqui, que o nome é Doação, porque ele faz meio que não é uma piada, mas ele faz uma referência a outro poema meu, que vocês vão ver qual que é. Que é assim: se tua voz se cala, parece que minha audição de nada serve. Se tua pele se afasta da minha, parece que fico mais gelado que o normal. Se teu coração dói, o meu aqui aperta. As borboletas do teu estômago também voam por aqui. O amor é uma doação de órgãos sem bisturi. Bonitinho, né? Nossa, bem Amor. bonitinho, mas me deu uma arrepiada. Olha aí. Ficou arrepiada. Essa é a Eu ideia. acho bonito, assim, eu acho que tu chegar numa fase, assim, de escrever isso, Ah, é conseguir legal, escrever, né? eu acho muito legal. E essa ideia desse poema é isso, né? Tipo, tu se doa pro outro da mesma forma que o outro se doa pra ti. Sim, então... aqui tu tava querendo conquistar. É, Aí tu também. já conquistou, já. É, já tão, pode né? ser, Meio que aham. isso, né? Ali já tá Não, apaixonado. Já tá apaixonado. Os dois, né? Já estão conectados. E tem uma dificuldade, eu acho, assim... Hoje eu tô num relacionamento, já tô há alguns anos, assim... E é mais difícil escrever sobre o estar feliz do que o estar triste, eu acho. O estar triste a gente parece que Falar dói pra mais, tua né? esposa, tua namorada marca te fazer mais. sofrer um pouquinho pra te É, poder fazer mais É que nem, Pode Aquele dia maltratar ela ele, é que maltrata nem ele aquela um pouco. referência, assim, a gente nunca lembra de ter dado tapa, mas de ter tomado tapa, né? É. Tu não lembra... Ah, a gente tem momentos felizes, óbvio, lembra de momentos felizes, Sim. mas assim, quando a gente levou um tapa lá na infância, a gente não esqueceu o porquê, porque doeu. Doeu, com certeza. Então a dor, ela causa uma Não, também acho. Uma Impacta referência, mais, né? impacta Impacta mais do maior, que a Eu tô com alegria. descobrindo certeza. esse lance de como escrever poesia sendo feliz. Sendo assim. feliz. Nós que tava de repente com- não precisa escrever, não sei, tu quer escrever só sobre amor, porque tu não pensa em escrever sobre o cotidiano mesmo, assim? São duas sobre partes, mulheres assim. perfeitas.
Não, eu digo assim, sobre a vida no geral, entendeu? Isso é que eu tô tentando, assim, mas eu gosto também de escrever sobre amor. É uma coisa que eu gosto, mas eu também tô tentando minhas outras produções falar sobre outras coisas, assim, não só sobre amor. Tu sabe que nós começamos, quando começamos a conversar, a gente atrelou você à questão de mais do humor, do comediante, enfim. E o nosso próximo quadro seria sério, mas não tanto. A gente começou a fazer algumas pesquisas na internet mesmo sobre assuntos polêmicos de comédia, né? E aí a gente ficou meio chocado do quanto que tem É que se coloca assuntos, assim, polêmica humorista. Esse é o quadro sério, mas não tanto. Tem que falar. Explica pra nós aí. Tem que falar pra dar a vinheta. Tu chama a vinheta. É tu que chama a Globeleza. É o sério, mas não tanto. Porque se a gente pesquisa assim, polêmica humorista no Google, aparecem muitas, né? Assim, né? Sobre, o humorista, blá, blá, blá. Que é mais ou menos o que a gente estava falando antes, né? Porque, polêmica humorista, deve ter aqui. Humorista Gui Santana e Luísa, polêmica sobre trabalhos escolares. Cadê? Tem muitas polêmicas, né? De pessoas. Entenda a decisão judicial contra o humorista Léo Lins por piadas, blá, blá, blá. Sim. Tipo, tem muitas aqui. Se tu botar, tem 1 milhão de humoristas que estão sendo meio que processados, assim, por conta das polêmicas deles, né? E a gente ia te pedir a tua opinião sobre isso, assim. O que tu acha dessa... Você já fez isso pra chamar atenção? Uma piada, assim? Assim, polêmica pra ser cancelado? É isso que a gente quer saber. Não. Vamos começar hoje? Eu acho que é uma ideia. Eu acho que é uma coisa a se pensar no futuro, assim. Se o humor não der mais tão certo, eu vou na polêmica. Mas, tu iria? Ou vai contra os princípios? Vai contra os princípios. Vai um pouquinho, sim. Mas eu também gosto de piada pesada, eu também gosto. Só que também é aquela coisa... É o espaço, né? É o espaço. E também se infligir a lei, se for... E o comediante, quando acontece... Principalmente no caso do Léo Lins, Rafinha Bastos e Danilo Gentili são os mais processados no Brasil, assim, são dezenas de piadas. O Rafinha, ele foi aquela época que ele foi expulso do programa, tudo, né? Foi uma piada... Eu achei uma piada nada. Tu achou? Eu não achei. Mas é que assim, eu achei ela muito ruim. Olha a outra. Eu sou fã dele. Não fala do Rafinha. É uma coisa tão absurda que, tipo, pensando, cara, é tanta bobagem que ele não sabe nem o que falar. É óbvio que era uma piada, sabe assim? Óbvio que ele não queria comer o bebê, sabe? Eu acho assim, então, tem que ficar chateado por isso, eu não ficaria. Uma piada, gente. Se caiu na dúvida, é um problema da piada, da estrutura da piada. Não, mas é uma piada pesada mesmo. Eu vou comer pesada, mas... Vanessa Camargo e o bebê dela. É que ela tava grávida. Faz sentido. Mas daqui a pouco não é que ele ia comer o bebê e comer ela como grávida. Ele queria elogiar ela. Isso, exato. Ele queria, né, mas dizer que isso, ela, né? como grávida, é uma mulherão. Sim, e aí deu se tudo deu a esse dúvida, B.O. tu já acha que já não... Se alguém ficou chateado, já... Mas daí tu não é medo de se arriscar? Um pouquinho mas mais, eu acho que o medo de se arriscar é importante. No caso do Rafinha, nesse caso, ele estava num ambiente que não era tão propício para isso. Se ele fizesse numa noite de show... Sim, numa mesma bancada, ele ali falando, ele falou aquilo, né? E aquela coisa que a gente falou, às vezes tu te empolga e tu não pensa no que tu vai falar. Tu bebe daí. A gente deu pouca bebida só pra comentar. Ele nem bebeu direito, não podia beber. Tô comedindo. A próxima vez nós vamos trazer uma tequila antes por de favor. Começar. Fica a dica aí pro próximo podcast. Porque assim, há quanto tempo não toma tequila? Bem louco. Me chamem que eu vou gostar de participar. Então tá, bom. Eu sou bem fraco pra bebida destilada. Então 2 destiladas aí é a piada. Tá todas... Uma destilada e outra do outro. Tá. Mas eu acho que na questão das polêmicas acontece muito, porque eu vejo, não tanto como comediante, mas enfim, como pessoa, eu vejo que a sociedade ela tá cada vez mais retrógrada. Tá cada vez mais careta. Eu também acho. Qual foi a última vez que vocês viram um filme de humor bom que lançou que vocês riram pra caramba? Humor besterol, assim. Não tem mais, bem que besterol, outro. Tinha os American Pie, né, que eu adorava, era muito besterol. Tinha um que eu achava muito besterol, aquele Na Idade da Pedra, vocês viram esse? É muito que bom. era com Gerard Depardieu. É, muito antigo. É uns besterol. Desculpa, mas esse não é total, né? Esse não é da minha idade. Hoje não fazem tanto besterol, fazem alguma coisa, mas que nem faziam antigamente. Nunca vai ter um The Office, que eu amo de paixão. Eu amo The Office também. Tão engraçado quanto aquele. Como é que é essa The Office? Melhor série do Eles nem mundo. falam nada, só dá pra cara deles suja da risada. Só que não tem como fazer hoje em dia. Esse humor absurdo, a sociedade está cada vez mais regredindo, no meu ver. Mas ele não é ofensivo em nenhum momento, né? Ele ironia. Tu acha? Eu acho que é. A outra. Ninguém faria, os trapalhões, ninguém faria
Não. Mas é ele tá fazendo com a intenção Tu acha que de hoje ser não absurdo, faria entendeu? mais? Não Hoje, daria. hoje Tu acha seria que preso. não daria aquilo? Ele vai muito além do limite. Sério, vocês Tem uma acham? cena, tem uma cena lá. É que ele é um escroto no programa. Ele é escroto, o chefe, entendeu? A ideia do The Office por trás de tudo é essas pessoas escrotas que nem o Michael Scott existem. E elas estão em qualquer lugar, tá na empresa. A questão é, vamos botar público nisso para fazer chacota. Mas no fim das contas ele era gente boa, né? Ele era gente boa. Não, ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho. Mas a Só chacota. que ele acha que tá certo o que ele tá fazendo, é muito bom. A chacota é em cima desse modelo de pessoa que existe, na verdade. Mas tem uma cena no The Office que é bom. absurdo, que nunca Qual que é? teria hoje, que é, Acho por que exemplo, o nós vamos Michael também. O Michael, ele tá bebaço depois de uma festa da empresa que ele chamou, que ele convidou duas asiáticas para a festa dele. Que ele Pra festa da empresa. É, que ele se engraça com uma delas. Só que ele bebeu tanto que ele não sabe qual das Qual das duas asiáticas. que Chega no momento Tudo igual. que ele pega uma caneta e escreve na mão dela, assim, um X. Isso não para diferenciar. É uma piada, né, de estereótipo que não. Mas eu acho que eu entendo que quando o programa tá dizendo que ele é visto como um escroto no programa, lá no escritório. Ninguém acha ele legal. Não tem ninguém que acha ele legal. Então eu acho que tudo bem ele ser um maluco, entendeu? Porque ninguém acha ele legal. Se achassem ele certo, a galera querendo A outra querendo militar. defender. Mas eu acho que mesmo assim, até já teve outras versões do The Office, não foram tão engraçadas, porque eu acho que não foram tão... Tem uma versão australiana agora, nunca vi. que não vão tão fundo, assim. Esse humor do absurdo é uma coisa que É eu um acho modo que absurdo, exato. É difícil ter hoje em dia. Acho que a gente tá muito mais... Tem que assistir. É muito muito bom. bom. E tem que vencer a primeira temporada, que ela é meio chatinha às vezes. Eu gostei de todas. Mas a primeira é bem curtinha, assim, ele tem algumas coisas um pouquinho diferentes, mas depois a segunda, no meu ver, engrena. É muito bom, mas... Ai, muito Então, acho que legal, é isso, né? Foi muito bom. Mas uma coisa, Léo, que tu acha que seria interessante da gente falar aqui, divulgar algum trabalho teu Instagram. Pode ser, o meu Instagram é @poetaleocruz. Como eu falei, tem um pouco de poesia, tem um pouco de piada, tem muita bobagem. Eu tenho um exercício diário, assim, a gente sempre está escrevendo alguma coisa no Threads, esse Twitter do Instagram. Eu sempre estou escrevendo alguma coisa e quando alguma coisa eu acho que é engraçada, eu posto. Então, todo dia tem uma besteirinha, assim, que eu tô... Pra te acompanhar, então, convidar o pessoal pra te por acompanhar. favor. Eu vejo que eu tenho perdido bastante seguidor com esse lance da comédia, assim. Ah, é? É Sério? mesmo? Tenho E que o perdido pessoal bastante. que te seguia por conta da poesia, tu acha? E tudo bem, não tem problema, mas é uma pena, né? Queria que a galera continuasse firme e forte, assim, mas faz parte. São Mas artes ao mesmo diferentes. tempo que tu perde, tu ganha pelo amor. E tu não pensa em fazer, de repente, Instagram separados? Já pensei nisso, É. mas eu acho que não. Foi Não, muito difícil acho fazer um. Não sei se eu tenho capacidade ainda de fazer mais um. Eu prefiro aproveitar um pouquinho que tem ali. Mas me sigam. Não... Eu já te sigo, né? Tu Com segue ele. certeza. Vou seguir, eu não seguia. Eu olhei ontem pelo do Pod, que já segue, né? O pod já Ah, segue. sim. É, eu já tava seguindo, eu sabia Também que já já sigo. tava, mas vou seguir do pessoal agora. Tá bom. Quem quiser também, meus livros, tem na Amazon, tem livrarias físicas. Melhor, tem mais... tem na Amazon, tem alguns pontos aqui em Porto Alegre, tem na livraria Brasa, que dá para comprar lá os 2 livros. Dá para falar comigo direto, tudo autografadinho e bonito. Ah, inclusive nós queremos um autógrafo, né? Claro. Ah, eu quero, é Eu verdade. É mesmo, eu quero mesmo. Ah, tu não ia recitar um outro poema pra gente no final? Acho que era legal Pra a gente finalizar, eu né? acho que ia ser legal. Pode ser. Deixa eu pegar um desse livro. Desse aqui. Os poemas engraçados eu vou deixar para as pessoas que querem ir no meu show. Dia 3 agora eu tenho um show aqui em Canoas. No... De stand-up, não no boteco, é num bar, eu não lembro o nome, mas está lá no meu Instagram. É um show aqui em Canoas, vai estar bem legal. Você, um que vai estar ali abrindo o show. Vai ter o Billy Joe como... E marca nós no Pod, né? Que a gente reposta também quando tiver show. Ah, com certeza. Pô, muito obrigado. Eu nunca lembro também os números que estão nos meus poemas. Mas tem um aqui que é uma linguagem um pouco mais moderna, assim, que eu acho que as pessoas podem entender. É uma parte bem depressiva, acho que esse livro tem, eu gosto. Onde era o show dele? Desculpe. Fala. É no Estaleiro... Depois eu te procurei eu te depois. passe agora? Não, só ia falar pro pessoal enquanto você falava. O Jorge estava me cutucando aqui que eu não estava prestando atenção. Então, esse poema é uma vibe um pouco mais diferente da que eu li, mas também fala sobre amor e dor, que é assim. Detesto quem dá spoiler, mas tem uma exceção. Se você não está querendo o mesmo que eu, ou sabe que não vai dar certo, por favor, me dê esse spoiler. Não me faça entrar na sessão do filme se você for sair no meio. Não quero ter que comer
a pipoca toda sozinho. Nossa, muito legal. Que legal. Já vê que tem uma linguagem um pouco mais de... Não é humor, mas é uma linguagem mais leve. Nossa, né? mas muito legal. Muito E quanta gente faz isso. Já me dá um Enrola. spoiler aí, se vai rolar, se não Não vai. vai catar, ninguém tem tempo pra perder aqui, né, meu amor? Eu sempre, Bora pro jogo. eu sempre falo para as pessoas que, mesmo se elas não gostarem de poesia, odiarem, compre meu livro para postar em direta na internet. Aham, já serve. É muito serve pra melhor. alguma É, coisa. não precisa nem gostar, não precisa nem ler. Só posta em direto na internet, me dá ali o dinheirinho. Boa. Ele dá o direito. Boa. Então, tá, esse foi o Léo Cruz, né? Te agradecemos a presença, ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo, agradeço. gostamos muito. Foi ótimo Né? papo, foi muito legal. Aprendemos um monte, principalmente a Ana. Sim, sim. Vocês Tu são não precisa, né? maravilhosos, Tu não precisa aprender mais nada, né? Muito obrigado pelo espaço, vocês são maravilhosos. Adorei estar aqui com vocês. Ah, coisa boa. Então tá, gente. Na próxima sexta tem outro episódio, né? Com outro convidado. Nos acompanhe, nos segue no Instagram, que eu nunca lembro o nome do nosso Instagram. Tu sabe, Jordan? Pod.rap ou rap.pod? E aí? Pode ser aí pode ser o que você questionamento. quiser. Então nos segue a Sonido TV Oficial, @Sonido TV Oficial. Se inscreve no canal também, né? Comenta, compartilha. Dá o seu like, manda pros amigos, Faz aquele trabalho apoia. completo, sabe? Faz Isso o que aí. você normalmente não faz, aí apoia os amigos. A gente merece, a gente é legal. Tchau, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau.